Olá! Oi, alô, meu consentinho! Um beijo! Olha, deixa eu tirar o áudio aqui do meu notebook. Gente, vamos só aguardar 5 minutinhos, tá bom? Pra ir entrando mais gente. E aí, a gente já começa a nossa live, ok? Lembrando que todas as lives que a gente já fez até então, e desde fevereiro a gente tem feito lives todas as quartas, então pelo menos uma vez por semana, estão disponíveis aqui no nosso Instagram e já estão disponíveis também para serem reassistidos, compartilhados, curtidos lá no nosso canal do YouTube. Siga a gente. Até porque a gente logo quer migrar a nossa live para o YouTube também. Então, se ligam, curta lá a nossa página, tá bom? Pra gente continuar, indique pras amigas, pros amigos. Vamos todo mundo conhecer um pouco mais sobre o Carnaval de Brasília, ok? Inclusive, Brasília hoje, hein? 61 aninhos. Daqui a pouquinho já estaria vacinando, olha só. Olá, Fábio.Mendes 988, bem-vindo. Gente, o papo hoje vai girar sobre muita coisa interessante nesse dia maravilhoso de aniversário de Brasília, viu? A gente vai falar sobre um tema ótimo, que é o direito à cidade, olha só. Então, aguarde que a Heloísa vai vir e falar muito pra gente sobre isso. Olha só que horas são, 21h02. Gente, lembrando que amanhã também tem TV carnavalesca na TV comunitária, toda quinta às 15h30. Ah, Fábio, olá, beijos de Portugal. Beijo, Fábio, da onde em Portugal? Conta aí pra gente. Nossa, tem um monte de amigas, amigos, tudo por aí. Artistas maravilhosos aí, viu? Olha, Fábio, fiquei fã graças a Mercedes, Mulher Furacão. A Mercedes é maravilhosa, gente. Você viu, Fábio? Ela tomou a segunda dose já da vacina, tá vacinada, nossa jacaroa, felizmente. Jeb Ellen, bem-vinda. Mara.gui, bem-vinda também. Tabata Costa, underline BSB, bem-vinda. Gente, em 2 minutinhos a gente já inicia aqui a apresentação da nossa convidada e chama ela para conversar com a gente. A Elo, Mercedes é incrível, gente, demais. Ilha Graciosa, Açores, no meio do Atlântico. Ai, que delícia, Fábio. Eu fui aí tem mais de um ano já. Mas eu fui só a Lisboa, mas assisti uma peça maravilhosa da minha amiga Tita Mello, uma atriz e performance sensacional. Tem que conhecer, viu? Agora é Mulher Jacaroa, exatamente. Oh, Cobogó elétrico, vai ser lindo. Imagina, linda você. Que bom te ter aqui. Gente, 1 minutinho a gente já inicia a nossa apresentação da nossa convidada, viu? Olha só. Vamos lá, 5 minutinhos, vamos começar. É isso. Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma Carna Live, uma realização Rede Carnavalesca. Meu nome é Letícia Helena e hoje, no dia do aniversário de 61 anos de Brasília, a nossa convidada é Heloísa Moura, arquiteta e urbanista, formada pela FAU-UNB, foi sócia fundadora do escritório Estúdio Mova. Atualmente, Heloísa é presidenta do Instituto de Arquitetos do Brasil,
Departamento do Distrito Federal, uma entidade de livre associação de arquitetos e urbanistas brasileiros que se dedica a temas da cultura arquitetônica e urbanística e de suas relações com a sociedade e que, historicamente, sempre lutou pelo direito à cidade, à moradia, à democracia e ao patrimônio material e imaterial do país. Apaixonada por carnaval e pelos sons dos tambores, foi se aventurar nas oficinas de percussão do grupo Capivareta Repercussiva, integrante do Calango Careta, que a levou até as Maluvidas, fanfarra feminista de Brasília. Heloísa, vem contar mais pra gente aqui, por favor. Vamos ver se me aparece. Aê! Maravilhosa! Adorei o glitter! Eu consigo fazer. Gente, a Heloísa, para quem não sabe, ela acabou de sair de uma outra live, né? Dia de aniversário de Brasília é corrido, né? Formal pelo glitter. E veio para cá correndo. Ah, muito melhor, né? Vamos combinar. Olha só, o Fábio Mendes, que está ouvindo a gente lá de Portugal, disse aqui pra gente, olha... Cadê? Quando estive no Brasil, conheci a filha de Lúcio Costa. Uau. Olha só que bacana. Que incrível. Então, Heloísa, olha só que providencial essa nossa agenda, né? Hoje, no dia do aniversário de Brasília. Sim, que perfeito. Que bom que deu tudo certo, a gente conseguiu casar todos os eventos, né? Porque normalmente nesse dia é uma correria, um monte de coisa. Mas estamos aqui, morrendo de vergonha, cansada, mas... Mas é uma boa forma de fechar o dia, não tenho dúvida. Demais, quarta-feira. Não, sábado. É verdade. Me conta aqui, Heloísa, um pouco da sua história, um pouco da sua relação com Brasília. Nossa, a minha relação com Brasília, ela é uma paixão desde criança. Eu sou nascida aqui, mas eu morava no interior. Morei no interior do Goiás, no interior do Piauí. Meu pai ficava mudando de cidade. Mas a gente sempre vinha para cá de férias, porque minha família morava aqui. Uma parte da família. Minha família é nordestina, mas vieram para cá bem no comecinho, para começar a construção da cidade. Então eu cresci ouvindo histórias dos meus tios, né? Meu pai colocava a gente no carro, levava para passear, para conhecer as obras do Niemeyer, conhecer cidades, embaixadas. Né? Minha tia também contava altas histórias sobre o sonho do Dom Bosco e sobre como a cidade foi construída. E isso sempre ficou no meu imaginário. Eu sonhava com um dia que eu fosse vir morar em Brasília, né? Ficava doida. Acabou que a gente veio para Brasília em 92, 91, só que a gente veio morar, na verdade, em Taguatinga. Eu fiquei arrasada. Era do lado da casa das avós, mas eu queria morar, era naqueles prédios esquisitos sobre pilotis, né, com aquela vegetação toda, que parecia um bosque. E aí eu reclamava muito com meu pai, falando assim, por que a gente não mora em Brasília? A gente tem que ficar viajando para Brasília, a gente então não devia ter vindo, porque para viajar para Brasília a gente já viajava antes. Gente, às vezes eu era muito criança, né, muito pequena, não entendia. Com o tempo a gente vai entendendo a cidade, entendendo como é que ela funciona, entendendo que as outras cidades são partes de Brasília também, né? Brasília não é só plano piloto. Brasília é o Distrito Federal como um todo, né? No nosso entendimento. E, enfim, isso foi a construção ao longo do tempo, apaixonada pela cidade, pela arquitetura. Já falei de cara que ia ser arquiteta e brincava de desenhar e de fazer projeto e montar casinha com caixa de leite. Ai, que barato! Muito, só tinha um NB na época, entrei na faculdade, enfim, aí a gente foi se envolvendo em tudo quanto é coisa, né? Aí não parou mais. Mas mais ou menos resumidamente, é por aí. Aí. Que barato! Nossa, que legal que é desde criança você já ter esse interesse e conseguir realizar quando adulto. É muito maravilhoso isso, né? E você falando assim da relação que então na sua infância você já via, por exemplo, todos esses monumentos de Brasília, né? Eu acho muito legal, porque eu sou mãe
Eu tenho filho na escola e eu acho barato quando os professores mandam aqueles trabalhos para eles reconstruírem com pedaços de papelão e tudo mais monumentos de Brasília, gente. Isso é muito fantástico. Porque isso fica marcado aqui na gente o Sim, com resto da vida, certeza. né? São traços que para a gente fazem parte do nosso imaginário, Sim. inclusive, né? E Brasília cresceu tanto que a gente tem agora uma diversidade de cultura muito grande. Para cada cidade, né, que a gente vai, cada parte da cidade que a gente vai, tem a sua riqueza cultural e de edificações e tudo. E eu acho que uma luta que a gente tem para os próximos 60 anos, vamos dizer assim, ou para o nosso centenário daqui a 40, é conseguir implantar e falar realmente em Brasília como todo o território do DF, não focar só no plano piloto. Né? A nossa briga hoje que a gente tenta levar os eventos, o Carnaval já tem feito isso, né? De descentralizar, sair aqui das superquadras e do eixo monumental e ir para os outros lugares. A gente precisa fortalecer o território do DF. Gente, É verdade. não, é que eu tô vendo que os Pode amigos falar. entrando, eu tô ficando com mais vergonha. Ah, que barato. Quer dar oi? Pode dar oi para geral, gente. Oi! É que eu tô adorando ouvir a Heloísa. Oi, Ive, Igor, Andressa, Alberto. Ai, gente, não conta pra minha mãe, não. Mentira, ela vai estar com Eita, eita. Gente, olha só. Heloísa, eu queria muito saber, então, assim, você contou um pouco pra gente dessa sua relação com a arquitetura, né? Agora, conta um pouco pra gente da sua relação com o carnaval, porque aí depois eu quero unir essas duas coisas, e aí eu tenho certeza, assim, cara, que tem muita dúvida que eu tenho que talvez você me ajude. Ai, ótimo. Pois é, o carnaval, um pouco diferente da arquitetura, não é uma paixão de criança. Não que não seja uma paixão, mas é porque a gente não tinha essa tradição. E no interior, eu acho que a gente curtia mais festa junina, música sertaneja, lambada e as cavalhadas, né? Era interior do Goiás. Então, assim, o nosso carnaval eram as cavalhadas. Isso marcou muito a minha infância. O carnaval só fui vivenciar e ver quando eu vim para cá. Mas, assim, já na adolescência, né? A gente não tinha essa tradição familiar de sair, enfeitar a gente, pular carnaval dentro de casa. Era só um feriado longo antes de ir para aula. Só isso. Mas quando eu comecei a ir a curtir, eu fiquei apaixonada. Pirei. E principalmente quando você começa a ir para o Nordeste, né? Que aí você escuta tambor de crioula, você escuta o maracatu, você escuta. Vai na festa do boi, que já é o carnaval, né, de São Luís, no mês de junho. E aí eu pirei, enlouqueci. Como dizia meu primo, essa menina tá viciada, alguém amarra ela dentro de casa. Amarra não, liberta. Então, todo ano saía para curtir, mesmo que fosse meia dúzia de gato pingado, né, aqui em Brasília. Porque a gente não tinha essa tradição e eu fico muito feliz da gente estar ocupando a rua hoje. E o tambor realmente é uma coisa que me chama muita atenção, mexe comigo assim de uma forma, sabe, vibra, não tem como você ficar parado na hora que um tambor bate. Eu tinha um amigo que ele falava assim: "Nossa, como é que você aguenta esse barulho?" Eu falei assim: "Como que você não se emociona com esse som? Isso não é barulho, isso é som." E batia ponto lá na Praça dos Prazeres, via as meninas tocando, principalmente o Trovão Alado da Mata. E eu falei assim: nossa, um dia eu quero tocar isso, um dia eu quero fazer isso. Mas de formação musical não tinha nenhuma. O meu negócio era desenhar e fazer casinha, né? Como diria meu pai. E acabou que eu vi as pessoas tocando, conheci várias pessoas, minhas amigas tocavam alfaia e chequerê. E eu achava lindo, acompanhava, mas nossa, nunca que eu vou dar conta, não sei, eu não tenho ritmo, né? Não sei fazer nada, nunca tive aula de música e deixava para lá. Até que um dia uma amiga começou a me arrastar para as oficinas que estava tendo. Então, assim, fui para várias oficinas aqui em Brasília, mas não consegui acertar ainda. Um desastre. Quando veio as oficinas do Capivaretas, né, que é do Calango Careta, e foi com o Macaxeira, que é do Munchaco. Minha prima falou: Elô, você tem que ir. Você tem que ir, o Macaxeira é ótimo, é do Capivaretas, vai ser massa. Eu falei assim: olha, eu já tentei de tudo, já tentei vários instrumentos, esse negócio não é para mim, deixa eu ficar só com folhã mesmo. Ela: não, você vai.
E aí fui. Minha prima, que me incentivou, já tocava, mas ela disse que ia comigo para não me sentir sozinha, né? E acabou que ela nunca foi. Luísa Gabriela, se você estiver vendo isso aqui, tá? Fica o puxão de orelha. Olha aí. E, enfim, eu cheguei, fui tentando, e o Maca deixou tudo muito solto e livre. E foi dando certo, assim. Eu parecia um Robocop, era um caos. Conheci a Lorena, a fantástica Lorena Bastos, arquiteta. Na verdade, a gente já se conhecia, a gente se reencontrou. E ela foi uma grande incentivadora, de tipo assim, não, Elo, a gente não vai deixar a peteca cair. Vamos ensaiar, vamos encontrar, a gente vai dar conta. Não é possível que a gente não tenha essa capacidade. E foi um momento que eu estava muito frágil, muito delicada. Eu tinha separado, fechado escritório. Estava assim, sem razão de viver na vida. E as oficinas, falei, olha, eu posso não tocar, mas isso aqui me dá uma alegria, me dá uma paz, me dava força para continuar a semana. Enfim, a coisa foi indo, foi dando certo. Um belo dia eu descobri que eu estava tocando com o lado errado, que eu era canhota. Foi uma descoberta muito doida. Eu saí do ensaio, fui ver o Calango ensaiar, e aí eu vi uma menina tocando com o outro lado. Eu falei assim, ué, por que você toca desse lado? Aí, quando ela me falou, é o lado que eu tenho força. Aí foi quando eu, nossa, nunca pensei nisso antes. Eu ficava imitando os outros. Aí, na hora que eu virei alfaia, foi quando o mundo se abriu. Falei, nossa, é isso. Eu tava tocando com a mão errada, né? Com o trem errado. Nunca ia dar Caracas. conta. Enfim, a gente foi levando, Que tem barato. os ensaios, mas assim, eu não imaginava que eu fosse tocar. Isso foi 2019, tá, gente? É muito recente a minha vida como carnavalesca, né? Não tinha noção de que ia tocar no carnaval um dia, não passava na minha cabeça. Eu revezava a alfaia com a minha prima, né? Tenho até um amigo, o Lucas, que ele fala, Elo e sua alfaia, porque a minha vida era carregar essa alfaia e dar para alguém levar para minha prima, e, né, aquele um instrumento super pequenininho que não dá para carregar no ônibus, então dependia dos amigos fazendo esse transporte de alfaia. Quando foi em dezembro, acho que dia 30 de dezembro, minha prima falou assim, Elô, é melhor você comprar uma alfaia, porque vai começar o carnaval em janeiro e a gente não vai conseguir organizar para as duas tocarem. Eu falei assim, não, você até parece que eu vou tocar no carnaval. Ela vai. Encomenda a sua alfaia agora, senão ela nem vai chegar. Enfim, foi isso. Encomendei, chegou, fui tocar. Ah, não, mas tem que falar das Maluvidas, claro, gente. Meus amores, morrendo de saudade delas. A Malu foi uma coisa também que brotou. A Lorena, né, nessa coisa de não deixar a peteca cair, vamos enfiar as caras, vamos ser cara de pau, vamos sair procurando todos os grupos. Ela conheceu as meninas da Malu Vidas, começou a tocar e precisava de mais alguém na percussão. Ela é louvando. Se você tá doida, a gente não tá acertando nem tocar um funk aqui, um axé, como é que a gente vai tocar com as Malu Vidas? Mas é isso, é cara de pau, entra com a cara e a coragem. As meninas são incríveis, elas super ajudam e tiveram uma paciência, assim, incrível mesmo, de aguentar duas novatas que não acertavam o ritmo, que não decoravam a música. Mas a gente fez nossa primeira apresentação em dezembro ainda de 2019, no aniversário do Cefêmea, lá no Birosca, que, nossa, foi muito, muito emocionante. Eu tremia, tive que tomar umas 3 doses de cachaça antes. Mas deu tudo certo. E aí o carnaval foi essa coisa que começou dia 6 de janeiro, eu acho. Eu lembro que eu cheguei de viagem no sábado, no domingo eu estava carregando a alfaia, leixão abaixo para tocar e a gente só parou dia 11 de março, quando veio o decreto. Né? Era véspera até de uma apresentação que a gente ia fazer, que era Peleja das Mulheres, se eu não me engano. Que ia ser lá Ah, agora esqueci o nome. Do Setor Bancário Sul. Enfim, acho que eu falei muito. E foi eu posso dizer, é uma experiência assim, incrível, muito triste de não poder estar agora, né, tocando e celebrando. E também é um movimento de força, né? A gente tem muita troca,
nos grupos, a gente se fortalece, sempre vai ter uma que está melhor, uma que vai estar um pouquinho mal, mas aí uma ajuda a carregar a outra e a gente vai seguindo. Fora eventos como a Marcha das Mulheres, que a gente tocou no acampamento do MTST, foi, nossa, assim, não sabia se tocava, eu chorava de emoção. É muita força, é muita mulher reunida. Isso traz um poder pra gente, né, de dar vontade de sair correndo e transformar o mundo. Tudo isso por conta da música. A música, ela realmente une, né? Ela traz alegria, ela aquece nossos corações quando a gente está triste e ela une pessoas de diferentes tipos, raças, credos, né? Ai, que lindo, que maravilha. Linda, Heloísa. Agora, me conta um pouquinho sobre essa questão de Brasília e Lei do Silêncio. Vou pegar pesado agora. Por quê? Você também mesmo estava falando da ocupação, né, que aconteceu em 2019, né, que as fanfarras elas não foram feitas para serem tocadas Sim. em lugares fechados, né? Uma fanfarra ela foi feita para o local aberto e a gente tem diversos problemas, por exemplo, espaços para ensaiar antes do carnaval, para a gente poder se encontrar e que a gente não consiga e que a gente consiga assim ensaiar sem haver reclamação, inclusive, né? Porque parece que há meio que uma grande questão na cidade, né? E que eu acho que a Lei do Silêncio veio, inclusive, para acerrar esse afastamento que a comunidade de Brasília tem com a própria cultura, Sim. né? Você, tanto a sua experiência como arquiteta, né, à frente da presidência, e você também como carnavalesca, que teve essa experiência de tocar, de ter que ensaiar, de sair pelas ruas, né? Como que você vê essa questão? Você acha que isso deixa a gente mais próximo, por exemplo, desse sentimento de pertencimento à cidade, ou isso tende a afastar a gente cada vez mais dos espaços? Eu vou falar como Heloísa Moura, pessoa física que adora carnaval e adora uma bagunça. Não vou falar como presidente, porque é um assunto delicado que não é consenso em todos os arquitetos, né? Então, vou falar a minha opinião pessoal. Brasília, nos últimos anos, ela começou a ter um movimento muito bonito de ocupação dos espaços públicos, que eu acho que quem trouxe isso para a cidade foram os filhos de Brasília. O que eu chamo de filhos de Brasília? São os filhos dos filhos, porque a maioria das pessoas não são nascidas aqui. Então, os filhos de Brasília são os meus filhos, são os seus filhos, que já são filhos de pessoas que são daqui, não são filhos de pessoas do Nordeste ou do Sul ou dos outros estados. E eu acho que a gente deixou a cidade um pouco imaculada, né? Sem poder tocar muito. E ver essa geração dos 20 e poucos anos, que é a geração, né? Tem uma filha, tem uma enteada, que começou a usar o espaço e aí põe piscina de bolinha no gramado, faz churrasco debaixo do pilotis. E aí isso foi crescendo, começaram a ter as feiras, a gente começou a aproveitar mais a época da seca, né? E fazer os eventos ao ar livre. E eu acho que foi nessa conjuntura que o carnaval começou a crescer, porque a gente tinha meia dúzia de blocos, que não dava quase ninguém, né? A gente ia, eram percursos pequenos, tinha os outros blocos, né? No Eixão e tal. E a Praça dos Prazeres, para mim, também é um marco, porque acho que foi um dos primeiros carnavais que eu fui que enchia. E era lindo, assim. Eu sei que hoje está muito maior ali na parte externa, mas eu queria que ele voltasse assim na rua. Porque fechar a rua, fechar a tesourinha e a gente ficar lá no meio da rua é uma sensação de apropriação de espaço. Falar assim, isso aqui me pertence também. Isso aqui não é só do carro. Isso aqui é nosso. Eu posso usar esse espaço. Então, dentro da questão da lei do silêncio, eu não concordo com a lei do silêncio. Eu acho que tem que ter uma lei, que tem que ter certos parâmetros, mas ela não pode ser só para punir uma parte da população. Eu acho que existe um problema, inclusive, que não foi muito bem resolvido, que é a qualidade das edificações. Você ter que fazer um carnaval fechado ou que não tem que trabalhar com acústica quando você tem um espaço fechado, mas investir horrores, porque o prédio do lado tem uma janela
que não é uma esquadria de ferro, que ela não tem vedação suficiente. É só um vidro temperado tosco que foi colocado. Aí, assim, você responsabilizar só uma parte. Então, por que que a gente não está cobrando também que as edificações tenham qualidade, que as paredes sejam mais grossas, que tenham os devidos investimentos, que a laje tenha uma certa espessura? Algumas coisas foram modificadas na norma de desempenho, que a gente chama, mas ela ainda não é o ideal. O poder das construtoras, nesse sentido, é muito grande. E tem um ponto que eu não consigo entender sobre essa questão do silêncio em Brasília. Até comentei com o Luiz Sarmento, acho que ele estava até aqui. Oi, Luiz. Oi, Daniel, Gleice, Lisa. Nossa, gente, quantas pessoas. Porque todo mundo fala que o brasiliense é frio e não fala com as pessoas e não cumprimenta enfim, é super enjoado com a questão do barulho e tal. Sendo que boa parte da nossa população vem de outros estados, né? Onde a gente convive com comércio, com academia, com escola, com tudo. Aqui o pessoal reclama da escola. Então, não dá para entender. Eu acho que a gente tem, nós da cultura, né? E da cultura como um todo, não só o pessoal do carnaval, tem que resistir mesmo, tem que usar a rua como espaço de protesto, tem que enfrentar o governo, enfrentar as pessoas, porque a gente precisa aceitar e entender que uma cidade ela é viva, ela pulsa, ela é dinâmica, né? Não dá para querer essa coisa vazia e estéril. Agora, com a pandemia, por exemplo, a minha quadra é super animada aqui, tá sempre tendo festinha, bagunça, tem um monte de bar, é massa. Eu escuto shows da minha janela, que tem, não às vezes até reclamo, eu falo assim, eu aumento o volume para escutar melhor. E com a pandemia, né, com esse toque de recolher, com o fechamento, tá um silêncio só. 8 horas da noite, parece que é meia-noite. Desci para pegar uma pizza agora, mas pensei que eu estava descendo sozinha, que eu ia ser assaltada no meio do caminho. Tá muito ruim, eu tô muito triste com esse silêncio absurdo que a gente está vivendo, com essa privação, né, de celebrações e de cultura que a gente tem. Então, a gente passa com muita dificuldade essa questão de ensaio, não tem onde ensaiar. Quando chove, não tem um lugar coberto que a gente possa ficar. Realmente falta muita coisa, mas a gente tem que estar aí como ato de resistência mesmo, brigando e pedindo um lugar para o nosso espaço, né? Acho que assim, tem seus exageros, né? Não vamos, enfim, ficar tocando até 2 horas da manhã do lado de uma quadra residencial. Realmente, acho que por melhor que seja o som, incomoda, mas também não dá para ser esse silêncio absoluto. Perfeito. Eu sinto mais falta, sabe, das pessoas saindo às ruas, cantando, tocando, um violão. Eu não sei se é impressão minha, mas eu morei no Plano já, né? Hoje eu moro aqui em São Sebastião, mas eu morei no Plano e eu sempre ouvia a gente tocando um violão embaixo do bloco, sabe, tomando aquele espaço ali para si, né? E sempre teve, né, o vizinho que reclamava, né? Que, não sei o quê. Mas aqui em Brasília é um pouco complicada essa relação, né? Porque a gente tem uma proximidade muito grande entre a residencial e a comercial também, né? Pelo menos aqui na organização do plano piloto, né? Agora, eu que morei ali na 408 Norte, por exemplo, em cima do maior complexo de bares da Asa Norte, e eu vi muita marchinha do pacotão ser escolhida ali da janela do meu quarto. Sinto, por exemplo, que a 408 Norte, por exemplo, ali, ele tem um valor um pouco, os apartamentos, né? Eles acabam sendo um pouco desvalorizados para compra, né? Por conta dessa proximidade dos bares, por conta do barulho e tudo mais, né? A partir do momento que você escolhe comprar um apartamento em um local desse, onde tradicionalmente já é um local de bares, é meio complicada essa relação, né? Porque, afinal de contas, é o seu apartamento, mas ao mesmo tempo que tem o seu ali, tem toda uma cultura embutida já naquele local que, naturalmente, você deveria absorver ou fazer parte, né? Eu acho que isso me lembra muito o que está acontecendo agora com a Aruc, por exemplo, né?
Heloísa, não sei se você está sabendo, a Aruc tá correndo risco ali com o espaço que eles têm, por conta de um vizinho que reclama e não deixa a escola sequer ensaiar. Eles não estão fazendo isso durante a pandemia, né? A escola está respeitando, mas é uma das poucas escolas de carnaval que a gente tem que tem um espaço para si, que tem um espaço para realizar os eventos, que tem um espaço para ensaiar, para fazer todas as suas alegorias, para guardar, organizar, e está correndo o risco agora de perder esse espaço por conta da reclamação de um novo morador. E Sendaruc, uma escola assim tão antiga, que já tem aquele espaço ali, né? Tão antigo. Então, assim, quando eu ouço direito à cidade, eu sempre fico pensando que há dois lados, né? Há o lado, por exemplo, do morador que não quer ser incomodado, mas há o lado também da cultura do lugar onde ele foi morar, né? Do espaço onde ele foi morar. E Brasília é formado muito por microculturas, né? Sim. Nossa, essa questão da Aruca é muito triste, mas são essas discrepâncias, assim. Eu sei que nem todo mundo consegue escolher de fato o lugar que vai morar, né? Principalmente quando a gente sai do plano piloto. Mas considerando que dentro do plano dos lagos, né? Que são os que reclamam dos setores de hotéis, ali, do setor de diversões. Não, diversões não. Ai, gente, setor de clubes. A gente sabe que são pessoas com renda, com poder aquisitivo melhor, que podem escolher onde vão morar. Então, quando você vai procurar um lugar, você tem que entender onde você está morando. Né? Se você escolhe na 202 ou na 208, se você vai para a Asa Sul ou para a Asa Norte, eu moro na 16, no final, na ponta, sabe? Que não é tão calminho assim, mas se quisesse mais calminho, eu procurava no outro bloco. E não, o meu bloco é do lado do comércio. Eu acho ótimo. Eu tinha uma amiga que morava na 408 e ela falava assim, mas eu acho tão bom esse barulhinho, parece o barulho do mar. Era o barulho dos bares. Eu gosto, eu acordava às vezes gargalhando, meu namorado virava e falava, o que foi, Letícia? Eu falei, cara, ele acabou de comentar uma coisa tão engraçada ali embaixo. Eu tava quase dormindo, mas eu não resisti. Muito, essa relação é uma coisa muito íntima mesmo, né? Porque é uma relação, assim, talvez de pertencimento, né? Eu via, por exemplo, alguns movimentos da comunidade da 408 Norte, onde a gente tem um bloco que sai ali, né? Que é o bloco do Rivotril, por exemplo, Sim, nasceu ali adoro. na comercial da 408 Norte, né? Por exemplo, tem uma relação muito intrínseca com o espaço, né? Inclusive de movimentação, de modificação do espaço, né? De interação visual com o espaço também, né? Inclusive sobre essa interação com o espaço de Brasília. Acaba que Brasília, a gente tem um diferencial por ser uma cidade tombada. E há também as pessoas que reclamam da questão do carnaval ser na rua, ser atrapalhar ou talvez danificar os nossos monumentos tombados. O que você acha sobre isso, Heloísa? Você acha que realmente assim, o carnaval de rua ele é prejudicial aos monumentos ou é um momento onde você está tomando aquele espaço que talvez você só veja da janela todos os dias quando você passa indo para o trabalho, de volta para o trabalho, e é aquele momento onde você interage mais diretamente? Gente, para mim, carnaval é na rua. Não existe carnaval em lugar fechado, em clube. Para mim, não existe. Assim, carnaval é de dia e é na rua. Tudo bem, às vezes quando a gente vira umas noites aí, mas para mim, carnaval é essa apropriação. E essa questão do patrimônio e do tombamento é uma coisa que é boa, porque vai resguardar a cidade para o futuro, né? Senão daqui a pouco a gente não vai ter. A cidade a cidade de Brasília é o maior patrimônio moderno urbano do mundo. Então a gente tem que manter ele, tem que preservar. Só que acontece um discurso que distorce e usa esse tombamento para justificar qualquer coisa e qualquer ato. Isso é muito triste. Vamos pegar Olinda. Gente, Olinda, o carnaval é na rua. Ali é patrimônio também. Olinda já aguentou quantos carnavais? Olha a multidão de gente que passa lá. A cidade continua de pé, continua linda. Você pode ir lá qualquer época do ano, você vai ter a cidade ainda viva funcionando. Ela não está depredada por conta do carnaval. Eu acho que, como o Brasil ainda tem uma cultura relativamente nova de carnaval de rua, o que eu acho que tem que ter é um pouco mais de conscientização política,
né, de conscientização das pessoas. A gente sabe que no começo, quando os blocos eram menorzinhos, era o pessoal da quadra mesmo, que tinha um certo cuidado. Agora que foi crescendo, veio vindo gente de todos os lugares, às vezes não toma cuidado. Então a gente tem que, na hora que está fazendo o carnaval, os blocos e, enfim, os produtores, usar esse espaço para fazer conscientização. E é de tudo, é de lixo, sabe? É exigir segurança pública para o governo, exigir que tenha banheiro para todo mundo, sabe? O carnaval é de todo mundo. Cada Sim. pessoinha dentro dessa máquina tem um papel. E uma coisa que eu acho muito bacana, por exemplo, no RONC, que é o encontro de fanfarras que tem no mundo todo, é que sempre eles pegam algum tema, algum assunto para fazer campanha e fazer manifestação em relação a isso. Então, eu acho que os próximos carnavais, quando a gente voltar a ter, espero que seja em breve, a gente precisa se unir os blocos mesmo, junto a todo mundo, e começar a fazer esse trabalho de formiguinha. Vai levar um tempinho para as pessoas, às vezes, entenderem que, cara, vamos pular, ser feliz, vamos ocupar esse espaço, mas vamos cuidar dele também, sabe? E exigir do governo a questão da segurança, não daquela truculência maluca que a gente acompanha por aí. Mas dizer que patrimônio, assim, usar esse argumento eu acho muito triste. E só um esclarecimento, que também tem muita coisa confusa em Brasília em relação a isso, a cidade é tombada, o desenho urbano da cidade é tombado. Eu queria que fosse tudo tombado, todos os prédios. Mas só os do Niemeyer que são. Então, muita coisa que, aliás, está sendo deteriorada com o tempo ou está sendo modificada. A gente já viu aí vários exemplos de condomínios que estão reformando, de edificações que estão abandonadas, não são tombados. Eu gostaria que fosse. Seria ótimo. Olha, a gente já falou um pouco então sobre lei, né? Lei do silêncio, falamos um pouco sobre direito à cidade, falamos um pouco dos nossos monumentos, né? E dos nossos espaços. Agora, o transporte público, isso tem a ver também um pouco com o urbanismo, né? Como você vê essa questão, por exemplo, dos acessos? Porque, afinal de contas, a gente tem, por mais que a gente tenha nas cidades satélites também os seus carnavais tradicionais, a gente também tem um movimento muito grande de vinda para o Carnaval do Plano. E talvez se a gente tivesse um sistema de transporte urbano que fosse mais efetivo, a gente também conseguiria ir para as cidades satélites, curtir o Carnaval também das cidades satélites, né? Ir e voltar. Como que você vê essa questão? Porque é o seguinte, a gente já tem esse problema diariamente, né? Da mobilidade urbana. Durante a pandemia, não vejo que isso tenha modificado, né? Pelo contrário, quando a gente passa para as pessoas que estão precisando ainda ir trabalhar e precisam de um transporte urbano, a gente ainda vê, durante esse período, diversas falhas, ônibus lotado. E durante o carnaval, eu percebo que parece que aonde deveria ser colocado mais ônibus, talvez, para aumentar essa circulação de pessoas dentro aqui da nossa cidade, é o contrário, né? A gente vê, assim, muitas vezes o metrô não funciona, ou se funciona, funciona só até certo horário. Por mais cedo, o Carnaval de Brasília tem terminado cada vez mais cedo, né? Infelizmente, por conta da lei do silêncio, das 11 horas, o folião já não tem mais o que fazer na cidade, né? Agora, quem consegue voltar para casa depois desse horário? Será que é efetivo o que a gente tem hoje? O que você acha que seria interessante que a gente pudesse, assim, melhorar, né, nesse sentido da mobilidade urbana? Olha, também? Mobilidade urbana no Distrito Federal é uma coisa, não só no Distrito Federal, no Brasil, né? Mas realmente é uma coisa muito difícil e complexa. A gente fez até alguns eventos sobre isso, chamou o pessoal que tem um órgão que é o MDT, uma entidade, né, que fala muito sobre mobilidade. E é muito triste ver que já passaram-se tantos anos e a gente não consegue resolver esse problema. E existe uma má vontade do governo mesmo. Eu lembro quando começou o metrô, eu morava em Taguatinga ainda, e o metrô não funcionava fim de semana. Então, assim, eu não conseguia ir para o shopping fim de semana, porque o ônibus para chegar aqui no plano piloto demorava 1 hora e meia. Fora o tempo de espera, né? Porque passava um a cada
X horas. Então, eu sempre tinha essa sensação de que eles não queriam que ninguém das outras cidades chegasse no plano piloto, a não ser que fosse para trabalhar. Você não tem direito de vir aqui se divertir. E existe, assim, o grande problema é o desenho do nosso transporte é muito ruim. A gente tem, por exemplo, muitos ônibus passando na Avenida W3 e poucos passando na L2. Sendo que a gente podia ter um sistema mais integrado, com corredores, com ônibus circulares, né, com mais VLT também, para poder integrar e a gente conseguir realmente andar pela cidade. Porque a gente não consegue, né? É isso. Para sair daqui, eu ir para Samambaia visitar minha irmã, é um transtorno. Eu sou usuária de transporte público, aliás, eu não tenho carro, dependo mesmo. E carrega o seu instrumento musical. Não, eu fico chorando carona, porque eu vou ocupar o espaço de 3 pessoas dentro do ônibus, porque a Alfaia, ela, nossa, acho que ela tem ela é bem grande. Não sei quantos centímetros ela tem, mas bichinha, acho que dá uns 60, 65. Ela é bastante grande e pesada. Mas para o carnaval, assim, a gente não vai conseguir resolver a mobilidade para o carnaval. Porque a gente tem que resolver ela para a cidade primeiro. Para a gente se locomover, fazer nossas atividades diárias. Mas aí eu volto no que eu falei antes, questão da segurança pública. Juntar os coletivos, os grupos todos, exigir que tenham mais linhas. Ou que tenham linhas diferenciadas. Pelo menos nessa semana do carnaval, sabe? Que possa facilitar o vai e vem. A gente vê, por exemplo, nas fanfarras, a dificuldade que são das pessoas que não moram aqui no plano piloto. Né? Sempre é um chamando o outro, vendo se consegue uma carona, ou fica na casa de alguém para dormir. Passa semana, às vezes, aqui para poder facilitar a movimentação. E é muito triste, é muito chato saber que você não pode voltar para sua própria casa ou que você não pode voltar com segurança. Né? Que é outra, mesmo acabando cedo, 11 horas da noite, imagina, tem lugares para você chegar de transporte público, é muito perigoso, vai estar ermo, vai estar deserto. Não vai ter, então, pedir linhas especiais que possam funcionar nesse momento e nos horários também, né? Que a gente sabe, o movimento. A gente sabe que tem os horários de pico, né? Ao longo do dia. E uma outra coisa que a gente defende muito, e aí é puxão de orelha para o pessoal do plano piloto mesmo, esse povo preguiçoso, que é a questão da mobilidade ativa. A cidade, a gente sabe que ela tem condições de ter uma mobilidade ativa forte. O que a gente chama de mobilidade ativa? É andar a pé, andar de bicicleta. Mas a gente às vezes não tem os meios, ou a calçada direito, ou pontos para deixar a bicicleta. Mas, gente, dá para você ir andando, dá 16 para 12 ou 16 para 8, tranquilamente no carnaval. Mas as pessoas... Isso foi muito triste não sei se foi o carnaval de 2018 ou 2019. Ver o pessoal pegando o carro para andar 2, 3 quadras e colocando os carros no gramado, ou atrapalhando o comércio, ou colocando estacionadas ao longo do eixinho. Sendo que uma caminhadinha de 20 minutos resolve o problema. E você falar que pode pagar Uber, né, gente? Quem mora aqui não vai morrer por pagar um Uberzinho. Deixa o carro em casa. Para de ocupar a cidade com carro. O carro não é a solução dos problemas que a gente tem. É verdade. Heloísa, a gente consegue pensar no futuro? A gente está completando agora 61 anos, né? A gente consegue pensar no futuro como a gente pode fazer para melhorar essa nossa relação com a cidade, com Brasília? Como que a gente pode se integrar mais com a cidade? Eu acredito que é com muita educação, como já diria algumas pessoas, como já diria Darcy Ribeiro também. E não só a educação do beabá, mas como patrimônio, né? Como identidade cultural. Eu tive uma conversa esses dias com um amigo, a gente falando como o pessoal de Recife e do Rio Grande, e de Porto Alegre são muito bairristas. Só que não no sentido negativo, no sentido positivo. Você conversa com qualquer pessoa que moram lá e eles sabem a história da cidade, eles sabem os personagens ícones da cidade, quem foi o grande cara da literatura,
quem foi um grande arquiteto, um bom escultor, ou até o cara da vendinha ali, que, né, sei lá, vende a melhor pizza. O pessoal sabe muito isso. São os únicos amigos que eu tenho que andam com a bandeira do estado. E aqui eu sinto falta disso ser tratado de uma forma mais incisiva nas escolas, sabe? Tanto nas particulares quanto nas públicas. Brasília só é falada e comentada agora na semana do aniversário, e é aquela coisa muito do sonho de Dom Bosco, a gente não entra na cidade em si. E eu acho que assim, para os próximos 40 anos, se a gente quiser que esse patrimônio moderno continue existindo como uma referência mundial, né? E como cidade mesmo, é uma cidade gostosa. Tem seus problemas? Tem, né? Mas isso aí é outro, dá um debate inteiro sobre isso. Mas a gente precisa entender, aprender a cidade e ter orgulho da cidade, né? Ter orgulho de morar aqui. E o aqui não é só plano piloto, não. É o aqui todo. Sabe? Eu até acho que em Taguatinga, Ceilândia, Bandeirante, o pessoal tem muito mais orgulho do que quem mora aqui. Tem tio que mora no Bandeirante que não sai de lá nem arrastado, sabe? Nem apanhando. Então, Gama também, o pessoal é bem, assim, bem forte lá, ama a cidade, e eu entendo isso. É uma cidade também muito agradável, eu gosto bastante. Mas eu acho que é nesse sentido, trabalhar a cultura da cidade mesmo, trazer esse entendimento de pertencimento, né, dos espaços que a gente tem, do lugar que a gente vive. E conhecer a nossa história. Sem história a gente não é ninguém. A gente precisa, não só, isso não é só como brasiliense, mas como brasileiro. A gente precisa conhecer a nossa história e ter orgulho da nossa história para a gente poder viver bem e lutar pelos nossos direitos, que estão sendo aí massacrados diariamente, né, nos últimos 2 anos. É verdade. Ah. Mas eu acho muito lindo, assim, que quando eu penso em carnaval, por exemplo, em Brasília, eu vejo o quanto a própria arquitetura da cidade, ela influencia no surgimento dos blocos, né? Na organização dos blocos e na própria relação de cada bloco com o local onde sai, né? Você citou, por exemplo, a Praça dos Prazeres. A Praça dos Prazeres tem uma relação com aquele espaço ali histórica, né? São o quê? São 15 anos de carnaval ali naquele local, né? Quando a gente fala de Aruque, a gente fala em anos e anos de escola, entendeu? É uma escola, assim, que a história dela se confunde com a história de Brasília, né? Quando a gente tem o Bloco Menino da Ceilândia, por exemplo, a gente vê a relação do Ailton ali com a comunidade dele também, né? Então, é muito interessante. A gente tem, por exemplo, o Rejunta Meu Vulcão, que é um bloco que se É veste de maravilhoso, Brasília, né? maravilhoso. A gente saía, eu adorava quando o Rejunto Meu Bocão era na sexta, porque a gente ia na sexta de carnaval fantasiado pro escritório, trabalhava até meio-dia, comprava cerveja e descia pro Rejunto Meu Bocão. Olha aí. É o Bloco dos Arquitetos. Olha aí. E tudo isso já está na memória da gente, né? Isso aí você pode ver o tanto de escolas de carnaval também, que, por exemplo, homenagearam Brasília, homenagearam os monumentos de Brasília. Então, que tem tudo isso eternizado em enredos de escola de samba, em desfiles, né? Eu acho barato a relação assim. E eu vejo que a cultura cada vez mais quer estar mais próxima, né? Que essa relação com a cidade seja cada vez mais próxima, né? Eu gostaria que tivessem mais espetáculos Sim. de rua também, sabe? Mas autorizações, tudo é muito burocrático para a gente conseguir levar, né, essas atividades para a rua. Eu acho que quem, por exemplo, trabalha com produção de evento aqui em Brasília sabe o quanto é difícil, o quanto é burocrático você conseguir realizar qualquer evento na rua, mesmo que seja num domingo no Eixão, onde não tem Sim, eu movimento. lembro que no ano passado o Essa Boquinha atrasou porque estava faltando uma autorização e não conseguiu, assim. E a gente, pronto, todo mundo lá paramentado e não podia começar, e o pessoal chegando. E você vê, existe uma burocracia imensa, né? Tem que entrar com muita antecedência mesmo. Assim, às vezes acontece de não sair, ou de ser proibido de sair, né? Como foi o caso também de Divinas Terças. E a gente tem que fazer mais evento de rua mesmo, tem que ocupar o espaço. Eu lembro que eu estava na faculdade, tem muitos anos, teve o aniversário do Líbanos.
que eles fecharam a rua. Foi um carnaval de rua, assim. E foi muito bacana. E desde então eu tenho um sonho que eu ficasse, imagina, sei lá, na época da seca, sair fechando as ruas e todos os bares e todos os restaurantes poderem colocar mesa na rua e todo mundo comer na rua, como que tem na Europa, né? Na Europa, no verão, no Uruguai também aqui, né? Falando dos nossos irmãos latinos, quando é época de sol, né, que é gostoso, eles querem ir para a rua, então eles ocupam a rua. Então, imagina como passar esse caos, ainda mais que não pode ter tanta gente aglomerada. Aqui a gente tem um monte de um mar de placas de não pise na grama, na verdade. Eu rolo na grama. Tem que tirar esses cercadinhos também da grama, a grama é livre, a gente tem que conseguir atravessar a cidade de um lado para o outro. Mas imagina que incrível seria, né? Você fechar a rua, gente, um dia, um domingo, sabe? Domingo que tem chão, você fecha em alguns pontos. Pode parecer loucura, mas isso aumenta a venda, aumenta o consumo. Para os comerciantes é bom também. Exato. Sem falar que é uma delícia, né, gente? Movimenta a cadeia produtiva, né, do carnaval, que, na verdade, assim, movimenta milhões e milhões, né? A gente que não tem dados, assim, tão precisos, né? Fechadinhos do governo, né, do quanto move, precisos, né? Então é difícil a gente analisar. Mas a gente vê a nossa volta, né? O quanto que move, o tanto de artesãos, artesãs. Nossa, é tudo. Também que movem essa cadeia. Catadores de latinha. O pessoal que faz os adereços, né? Que vende comida. É muita coisa. É um movimento muito lindo, né? Não é à toa que, assim, algumas cidades ganham no carnaval e no verão o suficiente para o ano. A gente ainda não chegou lá, mas eu não tenho dúvida que movimenta muito a cidade, ajuda muito. Vamos chegar. Olha, gente, o tempo tá voando, já são 9h52, não acredito. Heloísa, eu vou fazer aqui, vou dar uns recadinhos, tá certo? E aí eu quero finalizar com você, tá bom? Gente, desde já muito obrigada pela presença de todos, todas e todos vocês aqui com a gente. Lembrando que todas as lives, elas ficam salvas aqui no Instagram da Rede Carnavalesca e elas também estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então vai lá no nosso canal do YouTube, curta, siga, porque a nossa ideia é que no futuro a gente comece a transmitir as nossas lives diretamente do canal do YouTube. Tá bom? Então, corre para lá, curte, que logo, logo a gente tem novidades. Amanhã tem TV Carnavalesca na TV Comunitária e a nossa querida Ju Pagu, ela vai entrevistar a Maria Sabina, Pacotão, PH Baratona, amanhã na TV Carnavalesca. Se eu não me engano, é canal 12 da NET, viu, gente? Curtam lá. E vamos aproveitar, porque, como a Heloísa falou, o nosso objetivo aqui, Heloísa, é justamente a gente construir essa memória, sabe? Aí conversando com todo mundo que faz parte do carnaval, que é fazedor, que é fazedora do carnaval do DF, e a gente compilar essas histórias e ajudar também a entender um pouco o funcionamento de tudo, né? Qual é a nossa relação com o carnaval e quem sabe melhorar cada vez mais esse diálogo, né, Luísa, com a própria Secretaria de Cultura, com o GDF como um todo, né, com a Secretaria de Segurança Pública também. Então, assim, a gente está querendo cada vez mais aproximar também o Folião e Foliona da história dos blocos, da história das escolas, entendeu? E vir fazer esse carnaval com a gente. Por mais que agora a gente não possa sair às ruas, e eu dou os parabéns a todos os blocos, escolas que não saíram de forma responsável no carnaval, entendeu? E que pegaram as suas atividades e tornaram as suas atividades, conseguiram chegar, mesmo assim, ao coração do Folião e da Foliona pela web, né? De forma digital. Então, assim, eu acho que estão todos e todas de parabéns por optarem realmente por ficar em casa e incentivar que os foliões e folionas curtam de casa. Isso é muito importante, que a gente se cuide, que a gente se mantenha saudável, viva, vivo e vive até os próximos carnavais, não é? Heloísa, eu gosto muito de terminar com a convidada falando
seja algo que a gente não falou ainda, que você queira, de repente, salientar aqui, a gente não passou por esse assunto, ou se você quiser reforçar algum assunto, mandar alguma mensagem, esses 5 minutinhos são Meu Deus, é muito teus. minuto. Mas vamos lá, vou começar agradecendo, depois eu vou fazer um jabá. Eu queria muito agradecer o convite mesmo. Fala a sua rede social também, desculpa, eu esqueci de falar para você. Sim. Informar suas redes sociais também, para a gente curtir você, acompanhar o seu trabalho. Das redes sociais também da Malu Vida, gente, que maravilhoso. Eu amo essa fantasma. As Malus são um presente de vida. Inclusive, na minha posse de presidência, elas tocaram. Foi incrível, porque são 30 presidentes, eu sou a segunda mulher. E esse ano, pela primeira vez na história, a gente conseguiu colocar presidentas em todos os órgãos de arquitetura e urbanismo do país. Foi muita luta, muita briga. Bem, mas aí falando de IAB, então eu vou inverter a ordem das coisas. Eu queria deixar aqui que o IAB, né, é um mote que a gente tem esse ano, que é falar IAB de portas abertas. A gente está de portas abertas para todos e todas e para toda a comunidade da cultura. Né? A arquitetura também é cultura e a gente quer reforçar esses laços da instituição com o pessoal de todas as áreas que envolvem cultura, porque a gente junto vai ser mais forte para brigar, conseguir as coisas na Secretaria de Turismo e de Cultura. Inclusive hoje, que foi a live anterior, aí vai vir jabá, a gente fez uma celebração dentro do possível do aniversário de Brasília e a gente deu início a uma sessão de filmes que vão ser online e gratuitos pelo nosso canal no YouTube, que é iab.df, em parceria com as meninas do Cinema Urbana. Né? Como a gente queria fazer sessão de filmes, isso não é a nossa área de produção, nossa produção é arquitetura. A gente convidou elas fizeram a curadoria, então já é um passo para poder estreitar esses laços. O pessoal do No Setor também, a gente é sempre parceiro e tenta fazer algumas movimentações. Então, fica o convite, né, para vocês assistirem os filmes. A gente vai ter uma programação extensa até o dia 10 de maio. Vai ter uma sessão especial no Cine Drive-In segunda-feira. São filmes... Você falou. Vai ser muito legal. Assim, são filmes e documentários um pouco pesados, porque a gente está vivendo uma situação muito triste no Distrito Federal com a questão dos despejos. E isso também é direito à cidade, direito à moradia digna. Então, a gente está fazendo esse movimento de sensibilização durante esse mês. Depois a gente vem com uns filmes, outra produção com filmes mais alegres. Mas fica, né, a nossa... Ai, gente, meu celular está coisando aqui. Fica o convite, dizer que estamos, né, a portas abertas mesmo. Assim como as Malus. Eu não sou a porta-voz das Malus, mas... posso deixar aqui também, sempre que eu faço o contato das meninas responsáveis por cuidar da nossa agenda e programação. E agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Tentei me enfeitar para ficar tão bonita quanto você, mas eu não sei me maquiar. Eu sempre dependo das meninas me pintando. Sou meio desastrada para isso. Falar depois da Mercê, assim, nossa, não tem como, a gente fica uma mulher maravilhosa, divina, foi nossa porta-estandarte já algumas vezes, tá sempre com a gente. Olha, também. Que massa. E o que eu quero fechar com a mesma frase que eu falei na outra live, que é: vamos ser resistência, tá? Vamos continuar resistindo e lutando. Eu acho que todos nós, cidadãos brasileiros, carnavalescos e cultura em geral, a gente precisa resistir para poder passar esses tempos e voltar à rua com muita alegria, muita felicidade, muito abraço e suor e cerveja. Perfeito. A Neide, Paula, querida. Olá, vocês são lindas. Beijos. Gente, é isso. Eu acho que essa frase da Heloísa é perfeita para a gente finalizar e todo mundo ir dormir agora, essa noite de quarta-feira, de aniversário de Brasília. Viva Brasília! Viva o Carnaval! Viva o SUS! E quando chegar a sua vez, vacine-se.
Boa noite, Heloísa. Muito Obrigada, obrigada. gente. Boa noite, gente. Grande beijo.